Ontem, o Lula vetou o projeto de lei que dava fim às saídas temporárias dos presídios, as famosas saidinhas. Quem fez o anúncio do veto foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Antes de chegarmos no que foi dito pelo Nicolas Ferreira e pelo Danilo Gentili sobre esse veto, veja o que foi falado para justificar ou tentar justificar a decisão do governo Lula em vetar parte do PL. Cumprimento a todas e a todos. E gostaria de comunicar que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, depois de se debruçar sobre o projeto de lei 2253 de 2022, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, decidiu sugerir um veto pontual ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com anuência aqui do nosso querido ministro Jorge Messias, que é o titular da Advocacia Geral da União, por razões de inconstitucionalidade. O que nós queríamos dizer que este veto pontual se cinge apenas na restrição das chamadas saídas temporárias estabelecidas pela Lei de Execução Penal, que é uma antiga lei de 1984, que foi promulgada ainda durante o regime militar, no sentido de permitir, e apenas nesse ponto é que nós estamos dissentindo da opinião majoritária do Congresso Nacional, no sentido de permitir a saída dos presos que se encontram no regime semiaberto para visitar as famílias, porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família, que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna. Pois bem, para você que não entendeu, o projeto foi sancionado, porém houve um veto no projeto, que foi justamente o trecho que proíbe a saída de prisioneiros para a visita à família. Vale lembrar que esse veto será votado pelos deputados e senadores e há sim a possibilidade dele ser derrubado. Em seu perfil no X, Nicolas comentou o caso. Lula veta projeto e mantém saidinhas de presos. Lula é defensor de bandido, 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 Lula é defensor de bandido. O apresentador Danilo Gentili respondeu essa postagem do Nicolas com o seguinte: se o Valdemar Mensaleiro ou o Bananinha mandar, você vota a favor da saidinha também, igual você votou pra soltar o brasão. Você é essa cadelinha mamadora. Seu negócio é tentar censurar e fingir que luta pela liberdade. Você é só um subproduto da política. Só isso. A questão aqui é que precisamos ser claros. Houve um motivo pelo qual diversos bolsonaristas, incluindo Nicolas Ferreira, votaram contra a prisão do deputado Brazão em um primeiro momento. Quem explicou essa justificativa foi o próprio Eduardo Bolsonaro. Vamos ver o vídeo que foi gravado por ele. Hoje nós vamos ter uma votação muito importante na Câmara dos Deputados. Eu diria até uma votação histórica. A gente vai hoje decidir se nós vamos atropelar a Constituição ou se a gente realmente vai fazer valer as leis do Brasil, independentemente de quem seja a pessoa. Porque a gente não pode se equiparar à esquerda, onde a moral, a ética e as posições políticas mudam de acordo com o cliente. O deputado Brazão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. O que menos importa na votação de hoje é a liberdade individual do deputado Brazão. O que mais hoje nos importa é saber se nós vamos seguir a Constituição ou se amanhã seremos reféns dessa nossa votação de hoje. Porque se eu votar para prender preventivamente um deputado que não cometeu um flagrante delito, como é que amanhã eu vou poder dizer que um patriota, um deputado, foi preso por falar, mas a partir daí invocar que ele só poderia ser preso mediante flagrante delito? Então essa é a discussão que nós estamos enfrentando hoje em dia. Depender de mim, sendo comprovada, a culpa do deputado Domingos Brazão, eu quero que ele apodreça na cadeia. Então é sobre isso
que a gente está falando. Não podemos ser reféns das nossas próprias opiniões. Gritar falando de liberdade, devido ao processo legal e ampla defesa, e quando uma decisão dessa vem para as nossas mãos, a gente fazer justamente o contrário. Por pior que seja o caso, e eu tenho certeza, esse caso agora é a isca para que pessoas condenem o deputado à prisão preventiva antes de um julgamento final, mesmo fora de um flagrante delito, para amanhã nós estarmos sendo encarcerados. É sobre isso que a gente está tratando. Eu espero que vocês compreendam, apoiem o meu posicionamento. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Além disso, para continuar com a justificação pelo seu voto, Eduardo Bolsonaro escreveu: deputado Daniel Silveira foi preso sem estar em flagrante. Votei contra sua prisão. Deputado Brazão foi preso sem estar em flagrante. Votei contra sua prisão. Deputada Flor de Lis só foi presa após perder o mandato. Nicolas Ferreira também fez sua justificativa. Eu defendo a Constituição. Lula defende bandido. Nada como um dia após o outro. Derrubaremos o veto do Lula. O Brasil quer o fim das saidinhas, fim de favorecer vagabundo, por Roger Dias e tantos outros que sofreram por esse benefício. Agora falando sobre o caso envolvendo o FBI e as eleições, o Eduardo Bolsonaro escreveu: senador Rogério Marinho conclui que o judiciário que acusa Elon Musk de interferir na soberania nacional foi o mesmo que convidou o FBI para fazer sugestões de impacto no processo eleitoral brasileiro. Que talvez elas tenham perdido um pouco do sentido pelas posições que foram disponibilizadas, mas me chamou a atenção uma fala, eu acho que foi a do Davi, onde ele nos disse que em algum momento de 2021, no prelúdio das eleições, ou no princípio de 2022, o FBI, que é uma agência de contra-inteligência dos Estados Unidos, foi convidada a influir no nosso processo eleitoral, apresentando sugestões, isso pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso procede? A correção, final de 2017. 2017. Foram seminários que duraram alguns meses, inicialmente secretos, mas a sociedade protestou contra o sigilo e depois de alguns protestos, inclusive de entidades jornalísticas, a ministra Carmen Lúcia abriu o sigilo. Ele estava previsto, se não me engano, até depois do final das eleições de 2022. Então, todo o processo eleitoral que aconteceu, o próximo processo eleitoral, ninguém ia saber o que foi discutido nessas reuniões. E quem convidou essa entidade em 2017? Foi o próprio tribunal ou foi o governo brasileiro? Foi o TSE. O TSE, na época, era presidido por quem? Teve 2 ministros que presidiram durante esse processo. O Fux, que estava no fim do mandato dele no TSE, e o ministro Barroso. Uhum. A pergunta se deve muito mais, além da curiosidade e do inusitado, né, dessa interferência, é muito mais pelo fato de que, nesse momento, Sr. Schellenberg, nós estamos vendo aí o governo em uníssono e parte do judiciário reclamando da interferência externa quando, né, um indivíduo, um cidadão, questiona a liberdade de expressão. Ele não veio aqui dentro das nossas instituições para dizer como nós temos que nos comportar. Ele está questionando liberdade de expressão. Por enquanto são essas as informações. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei para nos ajudar a continuarmos trazendo todas as novidades sobre esse caso. Inscreva-se no canal.